Então a luta revolucionária contra o imperialismo e seus lacaios é possível em qualquer lugar do mundo, desde que se mobilize as massas populares e se apoie nelas. A imprensa sionista informou que quase 300 ataques foram realizados contra a Síria em menos de 2 dias, visando destruir as capacidades militares do país, incluindo a Força Aérea Síria. Os bombardeios concentraram-se em locais estratégicos, como Salamia, Hama, a base aérea de Shatirat, Homs e instalações militares no norte de Raqqa. Tanques israelenses avançaram além de Quanitra, ocupando a zona tampão no Golã e posicionando-se a 3 km na zona rural de Damasco, a 20 km da capital. O avanço acompanha ataques terrestres e reforça o controle israelense sobre o Golã, incluindo o lado sírio do Monte Hermon. Bom, então é como a gente estava falando já no último ponto, na última matéria. Israel está avançando com muita força agora contra a Síria. A Turquia também avança contra a Síria, mas Israel está, de fato, capitaneando aí essa agressão, tanto com ataques aéreos, já 300 ataques aéreos, principalmente a bases militares. Determinadas autoridades sionistas já afirmam que debilitaram completamente a capacidade militar do Estado sírio e avança ali em direção às colinas de Golã, na zona desmilitarizada, e também em direção a Damasco. Foi o Fatah, pela autoridade palestina, na época do Yasser Arafat, que assinou os acordos de Oslo, aqueles acordos da capitulação da luta armada palestina, pelo menos por parte do Fatah, e também acordo que dividiu a Cisjordânia em 3 zonas, uma zona governada pela autoridade palestina, outra zona governada pela autoridade palestina, mas com presença de tropas militares israelenses, e uma terceira região, a zona C, totalmente ocupada ali por Israel, sem atuação da autoridade palestina. Há outros meios pelo qual a autoridade palestina aceita a intervenção sionista na Palestina, como, por exemplo, a questão dos impostos, em que a autoridade palestina coleta os impostos dos palestinos na Cisjordânia, envia esse dinheiro a Israel e Israel devolve na medida em que deseja para a autoridade palestina. Além disso, as brigadas Saraya al-Quds da Jihad Islâmica Palestina divulgaram cenas de ataques da resistência em Jabalia, no norte da faixa de Gaza, enquanto as brigadas do mártir Abu Ali Mustafa, a organização militar da Frente Popular para a Libertação da Palestina, publicou imagens de seus combatentes atacando forças de ocupação israelenses no eixo de Netzarim, ao sul da cidade de Gaza. Esse eixo de Netzarim, o corredor de Netzarim, foi um corredor que Israel implementou ali no centro da faixa de Gaza para tentar dividir esse território palestino. Em colaboração com o grupo em colaboração com as brigadas Al-Qassam, a brigada do mártir Abu Ali Mustafa dispararam morteiros contra as tropas israelenses e como parte da resistência contínua ali à ocupação. A gente tem aí algumas imagens desses cartazes, dessas placas dos candidatos sendo pichadas ou então tendo os cartazes colados ali pelos revolucionários irlandeses. E junto com esses cartazes pedindo boicotes, havia outros falando sobre a crise do imperialismo, rejeitando a OTAN e também em apoio à luta revolucionária na Palestina. Ativistas revolucionários da organização Liga Vermelha fizeram aí uma impressionante agitação com sinalizadores, com essa faixa em homenagem ao presidente Gonçalo, lá nesse local, que é um local central, turístico da Alemanha. Uma consigna de uma faixa erguida pelos revolucionários alemãos dizia que o presidente Gonçalo vive na luta, incluindo aquela do proletariado na Alemanha, e caça, condena e esmaga o revisionismo e o oportunismo.